Pessoal, boa tarde. Eu sou o Lineker Xavier, sou estudante do doutorado em Ciências da Religião aqui em Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco. Sou jornalista também e tenho mestrado em teologia. Hoje tenho esse feliz convite de estar aqui com o pessoal da RELEP, mediando um debate muito bacana que a gente vai ter hoje. E quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão acompanhando a gente agora aqui pelo Facebook. Essa transmissão vai ficar gravada e depois a gente vai poder rever, tenho certeza disso. Vou começar mandando um abraço para todo mundo, agradecendo ao pessoal da RELEP, um abraço dobrado para o Gedeon, especialmente hoje, para alguém por quem eu tenho muito carinho. Quero mandar um abraço para o Gedeon, para a Marina, para o Kenner, para o Davi, o Esquiate, não é? O Breno. Hoje eu fui bem ajudado pelo Granda e pelo Maxwell também, para aprender a mexer bem com as ferramentas, para o Samuel, que já está aqui olhando a transmissão, assistindo a transmissão com a gente. E hoje a gente vai ouvir o Nelson Leles. O Leles, acho que boa parte da gente já conhece. Ele é doutorando em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Mestre também em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória e é membro do CRELIG, que é o Grupo de Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. O Leles, ele é o organizador da série Religião e Política e da Religião e Violência. Inclusive, os dois últimos volumes da Religião e Política saíram agora pela editora Recriar, e tem um quinto volume, que é um volume mais denso, saindo com textos do Cabo Verde, Portugal e Brasil, que está sendo organizado conjuntamente com Donizete Rodrigues, e vai ser lançado, acho que nos próximos dias, no próximo mês, o Leles vai poder falar melhor para a gente isso, e hoje a gente vai ouvi-lo falar sobre evangélicos na esfera política, tá certo? Então, o nosso rito é ouvir o Leles durante, acho que 35 minutos, e por volta das 5h40, mais ou menos, a gente vai abrir para o debate, ler as perguntas que chegam aqui pelo Facebook. Então, enquanto o Leles vai falando, vocês podem comentar aí no Facebook, a gente vai selecionando esses comentários para transformar isso em debate, em pergunta, depois da apresentação dele, tá joia? Então, vou colocar agora o Leles aqui na tela com a gente e vamos ver se está certinho, tá? Então, agora está contigo, Varão. Vamos ouvir o Leles falar. Ok. Boa tarde, Xavier. Cortou um pouquinho para mim as suas últimas palavras, mas eu acho que já passou a bola para mim, né? Ótima tarde a todos e todas. Agradeço a todo o pessoal do RELEP pelo convite. É uma alegria poder estar aqui nesse final de semana, final de tarde, e poder contribuir um pouquinho e falar das nossas pesquisas a respeito do que tem acontecido diante dessa interface sobre religião e política, né? Bom, nesses minutos que me cabem, diante dessa temática tão abrangente, né, sobre religião, sobre a presença dos evangélicos no espaço público, eu queria fazer um recorte diante disso e falar um pouco sobre os evangélicos nas redes sociais e a moralização da política na campanha eleitoral do Jair Messias Bolsonaro em 2018. Porque esse recorte, essa temática vai ajudar a gente a compreender um pouco, não apenas dessa presença pública dos evangélicos, mas também quais os desdobramentos que essa inserção, a inserção desse segmento na política pode também trazer para as próximas campanhas e eleições eleitorais, sejam elas municipais ou no pleito de 2022. E aí, como o Xavier já adiantou, eu organizei e tenho organizado alguns materiais sobre religião e política, e os dois primeiros pela Terceira Via, esse aqui, né, Religião e Política Brasileira, ensaio sobre trajetórias políticas de uma sociedade bravamente religiosa. É um material que aborda alguns ensaios, né, que foi logo depois dos eventos ocorridos na política em 2016, e esse aqui organizado com o professor Fábio Pi,
aqui da UENF também, que tem como subtítulo Ensaios, Interpretações e Resistência no País da Política e da Religião. O que é interessante nesses volumes todos é que nós temos diferentes óticas, não só apenas na área da teologia, ciência da religião, mas da antropologia, do jornalismo, da filosofia, fazendo uma análise a respeito desse objeto. O terceiro volume, que é um volume que inaugura agora pela editora Recriar, né, essa nova parceria, nós iniciamos abordando também o tema da educação, religião, educação e política, que eu organizei juntamente com o professor Irã Pinel, da UFES. O último volume publicado é esse aqui, Religião e Política Brasileira, especificamente sobre os evangélicos, faces evangélicas no cenário político, que foi organizado juntamente com o professor Cláudio de Oliveira Ribeiro. O último volume, eu preciso falar dele aqui, porque o que eu vou abordar aqui nessa tarde é sobre uma pesquisa que eu realizei juntamente com o professor Roberto Dutra, aqui da UENF, a respeito dessa temática da moralização da política, da guerra cultural, do envolvimento dos evangélicos nas redes sociais, enfim. Esse material vai sair agora, no próximo mês, no finalzinho, pela editora Recriar. É uma parceria, uma organização importante, junto com Donizete Rodrigues, lá da beira do interior, em Portugal, lá de Covilhã, e nós reunimos textos de Portugal, de Cabo Verde e aqui do Brasil, para poder tentar entender um pouco sobre essa relação, não só de evangélicos, mas de outros segmentos religiosos também, com o setor da esfera pública. E aqui nós tivemos a generosa participação também do Marcelo Camussa, do Alexandre Brasil, do Joanildo Buriti, então, do próprio Donizete, escrevendo aqui, né, com a Ingrid, sobre questões no Brasil, e os textos de Cabo Verde e de Portugal. Então, é um material que eu entendo ser uma contribuição bem interessante para a análise de tudo aquilo que tem acontecido na atualidade. Portanto, eu gostaria de ler aqui o que eu preparei, até para tentar ser fiel ao nosso tempo, ok? Então, para iniciar essa nossa conversa, eu trago aqui a pesquisa feita pelo IBGE, que divulgou em 2016, em que quase 65% da população brasileira tinha já acesso à internet. E em outros números, eram mais de 116 milhões de pessoas acima de 10 anos com acesso à internet. Um ano depois, 2017, o número aumentou para mais de 126 milhões de pessoas. Segundo Adriana Berengui, que é uma analista do IBGE, esse salto foi extremamente considerado. Segundo ela, é um avanço bem expressivo e ela aconteceu em todas as faixas etárias, com mais intensidade entre os idosos. E já o ano de 2018, o ano das eleições, registrou um acréscimo de mais 10 milhões de novos usuários. E outro aspecto dessa pesquisa informou que a principal finalidade de acesso era o envio de mensagem, seja ela de voz ou escrito, por redes sociais e também por outros aplicativos de e-mails, enfim. E aí, com um número crescente de acessos de pessoas à internet, é possível a gente afirmar, baseados em Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, que a audiência tornou-se mais seletiva devido à multiplicidade de mensagens e fontes. As pessoas acessam aquilo que lhes interessa. Em outras palavras, o que lhes apetece será o foco e objetivo não apenas da leitura, mas da transmissão da mensagem, que, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE, é a principal fonte ou a finalidade de acesso à internet. E na leitura do Castells, a tecnologia é utilizada para acentuar a dominação política. A mensagem ou discurso político também ganha essa potência transcendente a partir da tecnologia.
e que eu e o professor Roberto Dutra propomos pensar nessa pesquisa é que o engajamento de alguns evangélicos no discurso político, seja ele partidário ou não, através desses mecanismos que intensificam o discurso, pode atenuar mudanças de cursos, de campanhas eleitorais e também inflacionar a guerra cultural, tendo como foco a moralidade cristã que está aí presente, fortalecendo grupos de direita e de extrema direita. Vale aqui a gente ressaltar que isso não é uma exclusividade do Brasil. Pois bem, na campanha, então, eleitoral em 2018, ela foi marcada por 4 setores da área digital virtual. E somando todos os candidatos, os totais da faixa de interações nos aplicativos Facebook foram de 88 milhões, no Instagram, de 83 milhões, no Twitter, 19 milhões, isso entre os dias 16 de agosto a 5 de outubro de 2018. Bolsonaro, o candidato que foi eleito, ele teve maior interação no Facebook e no Instagram. Ele perdeu apenas no Twitter para Marina Silva, com uma diferença de 5,2%. E a razão dessa interação gigantesca tem sido, inclusive, alvo de investigação na CPMI das fake news, que foi criada em agosto de 2019 e que tem a participação de 15 senadores e 15 deputados. Além disso, universidades também, como a UERJ, a FESP de São Paulo, continuaram desenvolvendo estudos sobre as redes sociais de Bolsonaro após as eleições. E eles chegaram à conclusão que robôs foram programados para dispararem mensagens de apoio ao seu governo. Houve, então, eu falei 4 setores. O último setor que eu gostaria de destacar aqui é o WhatsApp, que foi auxiliado também, que ajudou a auxiliar na campanha do candidato eleito pelo PSL, o WhatsApp, né? Então, eleitores de Bolsonaro criaram redes coordenadas no aplicativo para fomentar a sua campanha eleitoral. Segundo o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Fabrício Benevenuto, é impossível medir o impacto do conteúdo replicado no WhatsApp. E segundo ele, abre aspas, o WhatsApp foi feito para ser reservado. O que fazemos é monitorar grupos cujos links são lançados publicamente para qualquer pessoa entrar. Notamos que a quantidade de informações falsas e distorcidas é enorme, mas o efeito bolha e as limitações do mensageiro invalidam análises quantitativas. Pois bem, além dele, a Folha também destacou que no período eleitoral recebeu 1.339 mensagens pelo aplicativo do WhatsApp. E 97% eram informações distorcidas ou falsas. O Datafolha também registrou que de 6 a cada 10 eleitores do Bolsonaro acessam o WhatsApp para lerem ou trocarem mensagens e que 71% deles possuem contas em redes sociais. Ele informou também o monitor do debate político da Universidade de São Paulo que os apoiadores do mesmo candidato na época movimentaram 38 milhões de interações e os conteúdos dessas interações traziam temas como antifeminismo, antipetismo e antimídia. E na pesquisa do Datafolha, registrou-se que 52% dos eleitores de Bolsonaro acreditava nas mensagens transmitidas pelo aplicativo. E em outubro de 2018, a jornalista Patrícia Campos Melo publicou a notícia de que empresas estariam comprando pacotes de disparos de mensagens em massa, centenas de milhões. E isso tudo contra o PT, que era o partido, no caso, e ainda é o partido do candidato Fernando Haddad, que disputou, inclusive, o segundo turno com Bolsonaro.
Esse contrato de disparo chegava a 12 milhões de reais. Segundo a reportagem da Patrícia Campos, a Ravan era uma das empresas financiadoras e os valores variavam entre 8 e 12 centavos por disparo para a base do candidato e de 30 a 40 centavos quando era fornecida por agência. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, que acompanhou centenas de grupos de eleitores de Bolsonaro, fica claro que a estratégia era replicar o conteúdo de apoio ao candidato do PSL e desaprovação ao candidato do PT, com discussões sobre identidade de gênero e outros formatos familiares, comunidade LGBTQ+, e seus direitos, feminismo, kit gay e mamadeira, que eu vou chamar aqui de mamadeira fálica. E essas são pautas morais, em que grande parte dos cristãos evangélicos se interessam ainda em debater, ou talvez, melhor dizendo, em defender. Portanto, depois desse pano de fundo, os religiosos de que nós falamos encontram-se, sobretudo, na ala conservadora do segmento evangélico. Denominações como Assembleia de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, dentre outras tantas, expressaram, em determinado momento, algumas dessas, apoio em nota, em documentos, em boletins, apoio a Bolsonaro nas eleições. E isso também aconteceu, de certa forma, entre igrejas batistas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando se envolveram em campanhas contra a corrupção, onde elementos ritualísticos de oração e jejum estavam envolvidos, a fim de que toda a membresia de determinadas igrejas fossem envolvidas nesse plano, que era um plano político. Não era um plano meramente religioso, era um plano político. E na região dos Lagos, por exemplo, um pastor da Igreja Batista enviou um áudio via WhatsApp aos seus seguidores e a revista Época divulgou o conteúdo. Todos os 3 candidatos citados no áudio desse pastor da Igreja Batista foram eleitos em 2018. Cito aqui trecho desse áudio. Abre aspas. O pastor dizendo: quero passar uma cola para os irmãos. Penso que Bolsonaro seria um bom presidente. Bolsonaro 17. Segundo, governador do estado do Rio de Janeiro, Witzel, vai fazer um bom governo. As manchetes de hoje de manhã, abrindo um parênteses aqui, são gritantes, né? Retomando para a fala dele. Para senador, Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, 177. Fecha aspas. Ok. É claro que outras lideranças evangélicas transmitiram notas, depois disso, que não expressavam claramente apoio ao candidato do PSL em 2018, mas que demonstravam em quem não se deveria votar, e levando em consideração questões morais. E aí um documento foi assinado por pastores e outros oficiais, como da Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Batista, Igreja Cristã da Aliança e outras tantas, e eu quero destacar aqui alguns pontos dessa carta que foi divulgada nessa época, demonstrando aqui a participação e envolvimento de evangélicos ou de determinados evangélicos dentro das suas instituições também, nessa esfera pública. O primeiro ponto dessa carta-documento dizia o seguinte: que o Senhor, o Deus triuno, conduza em suas campanhas os candidatos honestos, bem-intencionados, comprometidos com a transparência e a moralidade, com princípios virtuosos de vida em sociedade e com uma visão cristã de mundo, a fim de que estes consigam ser eleitos aos cargos a que concorrem. 2. Que o Senhor mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, nem permita que estes sejam eleitos. 3. Que o Senhor refreie a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos
estaduais e no Congresso Nacional. 4. Que o Senhor frustre toda tentativa de fraude no sistema eleitoral. 5. Que o Senhor não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que essas eleições sejam concluídas pacificamente. E aí eu encerro aqui, que o Senhor, por meio da obra santificadora do Espírito Santo, traga um verdadeiro avivamento à sua igreja no Brasil, provocando um grande e duradouro impacto cultural, moral e social por meio de homens e mulheres que produzam frutos dignos de arrependimento. Fecha aspas. Fica claro que algumas expressões que eu acabei de ler aqui dessa carta-documento sugerem, pelas generosas fontes jornalísticas inseridas no contexto político religioso brasileiro, que o candidato honesto, comprometido com a moralidade, com a visão cristã, que sofreu um ato de violência, um atentado ou um pseudo-atentado em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e que faz duras críticas ao fomento cultural, moral e social da esquerda, representada, no caso, pelo candidato da época, o Fernando Haddad, trata-se única e exclusivamente de Bolsonaro. E que ideologias anticristãs teriam surgido, portanto, do PT e de partidos afins. Esse mesmo documento, essa mesma carta-documento, também faz algumas considerações que eu gostaria de deixar registrado aqui. Primeira coisa, abre aspas. Para a escolha de candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. Segundo, apoie promessas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde sua concepção no ventre materno. Terceiro, rejeite candidatos com ênfases intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiástica e artística. E aí eu paro aqui. Repudie qualquer ideologia que se opõe aos princípios do reino de Deus, isto é, com a mensagem bíblica. Fecha aspas. Ainda que a carta-documento não diga o nome de quem se deve votar, fica mais claro perceber nessas considerações que eu acabei de ler aqui, em quem não se deve votar. E quem? É aquele que é favorável ao debate democrático sobre a descriminalização do aborto, aos direitos da comunidade LGBTQ+, aquele que preza pela laicidade do país, aquele que desaprova a lei armamentista na sociedade. Outra coisa, não há nenhum ponto direto sobre questões políticas e sociais nessa carta-documento. Todas elas são baseadas em pautas morais, traduzidas da esfera teológica para a esfera pública. Ao término dessa carta, os líderes evangélicos solicitam que todos compartilhem nas redes sociais e, se possível, segundo palavras deles, peça autorização aos seus pastores para lê-la em sua igreja, seja no culto, escola dominical, pequenos grupos ou demais reuniões. Castells, que é o autor que nós estamos utilizando aqui, um deles, né? Eu reduzi essa nossa pesquisa em um terço para poder tentar trabalhar aqui nessa tarde. Esse autor observou que, como as formas de controle tradicionais estão se esvaindo e o sistema político atual se encontra em crise de legitimidade e representatividade, as novas redes, ou seja, as redes virtuais, elas começam a ganhar também protagonismo pela sua dimensão e potencialização dessa mensagem. E, nesse caso, em vista de como os dados foram aqui apresentados, a religião, em certo nível, parece querer, sim, o controle para nortear os rumos eleitorais e, consequentemente, políticos do país. E essa percepção ganha notoriedade, inclusive, pelo sociólogo Alexandre Brasil, que ele disse não ter dúvidas, e aí, segundo as palavras dele, de que o voto evangélico desempenhou um importante papel na vitória de Bolsonaro, especialmente por sua capacidade em atingir setores que, na última eleição,
votaram mais na candidatura do PT à presidência. A campanha de Bolsonaro assumiu tanto no discurso como em atos práticos uma preferência para com este segmento, segundo Alexandre Brasil. Pois bem, ainda que Bolsonaro seja católico, a sua presença em cultos de igrejas evangélicas e o uso constante de expressões bíblicas durante a sua campanha, como João, né? O Evangelho de João, conhecereis a verdade vos libertará, que foi a sua bandeira. Essas expressões ajudaram a promover também uma empatia considerável entre esse segmento e o candidato. Não apenas alguns líderes evangélicos conservadores tiveram a participação ativa durante as eleições, como nessa carta-documento que eu acabei de ler trechos dela. A própria resposta de alguns evangélicos chamados de progressistas, por meio de petição pública na internet, também serve aqui de exemplo. Trata-se da chamada Carta Pastoral à Nação Brasileira. Essa carta pode ser encontrada na internet. Essa carta reuniu teólogos e teólogas, pastores, pastoras, líderes da Igreja Presbiteriana, inclusive da IPB, e as demais igrejas presbiterianas, IPU, IPI, batistas, metodistas, assembleianos, católicos e outros segmentos cristãos, e também de outras religiões. E o interesse desse manifesto passa pela defesa do Estado laico e, consequentemente, o não uso do nome de Deus em campanhas eleitorais, como considera o item 10 dessa petição, dessa carta, que diz assim: nossa defesa do Estado laico, da liberdade de consciência e de expressão, do direito à vida, à maturidade individual e à integridade, e do pleno direito de exercermos a liberdade religiosa. Entre o público evangélico, a defesa de valores políticos, como os listados na Carta Pastoral à Nação Brasileira, se tornou minoritária diante da tática eleitoral que envolve o bolsonarismo, lideranças e organizações religiosas conservadoras e o financiamento empresarial ilegal de disparo de mensagens que eu citei aqui no início dessa fala. Essa tática eleitoral é corretamente compreendida pela noção de guerra cultural. Nosso argumento é que a guerra cultural é um fenômeno de moralização da política que se alimenta de oportunidades de poder geradas pela crise programática do sistema político. E nesse contexto de crise programática, o engajamento de evangélicos na campanha de Bolsonaro pelas redes sociais também se constitui a partir das mudanças estruturais na esfera da comunicação de massas. A ascensão da chamada Web 2.0, que tornou a internet um ambiente controlado por corporações de redes sociais, com algoritmos que estruturam a formação e reprodução de bolhas morais, permitiu nas eleições de 2018 a constituição de uma arena de campanha informal capaz de concorrer com a campanha formal e juridicamente controlada da televisão. Há uma crise programática na esfera da comunicação de massas que afetou a formação da opinião pública. Os meios de comunicação tradicionais perderam espaço para as redes sociais. E a revolta antissistema do eleitor bolsonarista e a revolta da opinião pública contra o status quo da mídia se retroalimentam. E o engajamento dos evangélicos na campanha combina essas duas revoltas e potencializa o papel da dimensão da política que ocorre fora do direito, da Constituição e dos procedimentos democrático-eleitorais do próprio resultado das eleições. Niklas Luhmann
define essa dimensão da política como um circuito informal do poder, no qual organizações e outros atores exercem poder sobre decisões políticas e eleitorais à margem da legalidade ou para além de seus limites. O oligopólio das redes sociais, com suas estruturas sociotécnicas, os algoritmos, que escapam ao controle jurídico e constitucional, favorece a produção e reprodução de públicos engajados com processos de moralização da política, como a guerra cultural bolsonarista e evangélica. As oportunidades de poder criadas pela crise programática do sistema político são amplificadas pela estrutura oligopolizada das redes sociais e aproveitadas por redes de poder informal que operam no submundo das relações entre religião, política e financiamento ilegal de campanha. E aí, agora, eu estou concluindo a minha fala, pensando no seguinte: como desdobramento do cenário eleitoral de 2018, a CPMI das fake news foi criada, dentre outras finalidades, para investigar, no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. A pandemia que nós vivemos, causada pela Covid-19, fez com que esse prazo fosse suspenso a partir do dia 20 de março de 2020. E até hoje, a comissão tem apontado a família Bolsonaro como criadora daquilo que é chamado de gabinete do ódio, responsável por espalhar notícias falsas contra adversários políticos da família, feitas pela família do presidente, o que poderia levar à cassação da chapa Bolsonaro e Mourão pelo TSE. Toda participação no mundo virtual mostra-se como real. Real não porque o virtual seja real, mas por causar impactos, desdobramentos, consequências reais na sociedade e na política. A máquina é apenas uma máquina. As redes sociais são apenas redes sociais. Mas são as práticas sociais que, segundo a lógica própria de esferas sociais específicas, como a economia, a política e a própria religião, reproduzem ou modificam estruturas, manejam ideias e fomentam movimentos reais pela esfera virtual. Evangélicos e suas participações nas redes sociais ajudam a interpretar parte dessa sociedade, desde que obedeçam às seguintes características: o acesso do indivíduo aos canais virtuais, como aplicativos, e-mails e afins, e tendo como finalidade o engajamento político. E foi o que se pôde perceber nas ações que nós citamos até agora. A pesquisa que nós fizemos, portanto, não afirma que a participação de evangélicos nas redes sociais serve como resposta direta e única pelos candidatos eleitos em 2018. O que a gente sugeriu foi uma interpretação a partir das categorias de análise dos teóricos que nós adotamos durante essa pesquisa, e análise de conteúdo a partir das estatísticas feitas pelos institutos de pesquisas. Nós entendemos assim, portanto, que parte de um efetivo grupo de religiosos evangélicos conservadores, conhecidos como conservadores, que se insere nas redes sociais e aplicativos com interesse de receber e transmitir mensagens políticas, obteve resultados positivos nas eleições, conforme as suas ações no mundo virtual.
vou pular aqui algumas questões para a gente poder fechar. Há uma contradição fundamental que envolve a guerra cultural. E agora, dentro dessa conclusão, eu fecho mesmo. Que é a contradição é que a criação constante de inimigos, característica principal do bolsonarismo, que foi auxiliada também por igrejas evangélicas. E isso precisou se tornar o modus operandi do próprio governo. Isso fica evidente na pandemia da Covid-19, que o governo investe pesadamente na tática de guerra cultural, disseminando o negacionismo dos lados objetivos com teorias conspiratórias diversas, que vão desde a suposta estratégia comunista chinesa, em torno das medidas de isolamento social, à ideia absurda de que registros administrativos sobre contaminações, mortes e ocupação de leitos de UTI estão sendo inflados pelos chamados inimigos. Mas a guerra cultural não é capaz de fazer com que resultados econômicos e sociais desastrosos sejam assimilados como simples narrativas desse inimigo. Sua grande desvantagem, que garante apoio social da lógica governamental e administrativa de produzir e entregar resultados. A guerra cultural, ao radicalizar a moralização da política, inflacionada pelas pautas de determinados setores evangélicos, se torna incapaz de diferenciar a relação da liderança política com sua base da relação entre o governo e os cidadãos. Essa é a razão pela qual os ministros mais prestigiados e importantes do governo subordinam ainda a gestão das suas pastas à tática de mobilização constante do bolsonarismo. O crescimento da demanda e da legitimidade em torno do estado de bem-estar social e da intervenção estatal na economia é praticamente uma tendência inevitável, o que pode levar a um deslocamento da guerra cultural do centro do sistema político. É provável que nas eleições de 2022, a política econômica e a política social tomem o lugar da guerra cultural como eixo principal da disputa. Bolsonaro tem tentado enquadrar a pandemia no registro da guerra cultural, mas parece que se torna cada dia mais difícil deslocar o eixo da economia e da política social. Se o eixo temático da disputa política se alterar nessa direção e a guerra cultural perder a centralidade que teve até aqui, a esquerda, com as suas pautas também dos evangélicos chamados progressistas, pode ter uma oportunidade caso consiga enfrentar a crise programática. Não se pode afirmar que o governo seja incapaz de se reinventar. Bolsonaro, com o apoio de evangélicos, já nos surpreendeu o suficiente para não descartarmos essa possibilidade. O que nós podemos afirmar é que a contradição entre as vantagens e as desvantagens da guerra cultural precisarão ser enfrentadas nessa reinvenção, pois não é possível governar com alguma racionalidade na busca de resultados sem impedir que a mobilização e o discurso moralista antissistema dominem o próprio governo. Nada garante que apenas a guerra cultural seja capaz de manter fidelizado o eleitorado evangélico conservador, afetado pelo agravamento da crise econômica e dos serviços públicos. Bom, agradeço aqui a paciência e a atenção de todas e todos, e espero ter, de fato, contribuído com parte, né, dessa pesquisa que nós trouxemos aqui.
Nelson, que bom então ouvir você, brilhante tudo que você falou. A gente está abrindo agora um espaço para receber perguntas. Quem está ouvindo a gente agora, assistindo a gente, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários do Facebook, porque a gente vai exibi-la e ouvir o comentário do Nelson. Mas eu queria até concordar com algo que você disse, Nelson, acho que lá pelo meio da tua fala, você falou desses documentos que foram surgindo e eles apontavam principalmente para em quem o eleitor não deveria votar, não é? E eu não sei se você lembra que o Mensageiro da Paz, eu vou até filar, eu até separei isso aqui quando você falou, o Mensageiro da Paz, em setembro de 2018, a edição de número 1600, durante a campanha eleitoral, trouxe um quadro que circulou muito em grupo de WhatsApp evangélico pelo Brasil inteiro, e o quadro dizia assim: posição de cada candidato em questões de interesse dos cristãos. Então, o que é que ele fez? Ele fez uma tabela e ele colocou os candidatos: Bolsonaro, Marina, Ciro Gomes, Alckmin, Álvaro Dias e o Meirelles. Não colocou o candidato do PT, porque à época ainda não se tinha uma definição entre Lula e Haddad. Então, ele explica na matéria que por isso não coloca o candidato do PT. E quais são as posições de interesse dos cristãos que ele destacou? Ele colocou o seguinte: liberação do aborto, casamento gay, liberação das drogas, ideologia de gênero, redução da maioridade penal, desarmamento da população, economia e embaixada em Jerusalém. Então, deixa eu te dizer como é que o mensageiro vai apresentar os candidatos. Quando ele vai falar de aborto, ele vai me dizer que somente Bolsonaro, Alckmin e Álvaro Dias eram contra o aborto. Quando você vai para casamento gay, ele vai dizer que todos os candidatos, com exceção de Bolsonaro, são a favor do casamento gay. Somente Bolsonaro era contra. Quando você fala de liberar drogas, o Bolsonaro, o Alckmin e o Álvaro Dias são os únicos contra a liberação de drogas, de acordo com o Mensageiro da Paz. Aí você vai para a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, o Mensageiro da Paz vai dizer que somente o Bolsonaro e o Álvaro Dias eram contra. Redução da maioridade penal. Somente o Bolsonaro aparece como a favor. Ele era a favor da redução da maioridade penal. Todos os outros candidatos, o Mensageiro diz, são contrários. Desarmamento da população. O Bolsonaro, no Mensageiro da Paz, aparece como o único candidato que era contra o desarmamento da população. Todos os outros candidatos são apontados como a favor ou a favor com exceções. E quando você vai para a economia, o que é que o jornal vai dizer? Ele vai dizer que o Bolsonaro é o único candidato que é a favor do livre mercado. Todos os outros têm um viés estadista. Quando você vai para a Embaixada de Jerusalém, Bolsonaro aparece como o único candidato que é a favor da embaixada em Jerusalém. Então você vai ver que o quadro que o Mensageiro da Paz vai desenhar, essa tabela, ela não vai dizer assim, olha, a gente quer que você vote no Bolsonaro, mas ele vai dar o desenho. O desenho está posto ali. Bolsonaro é o único candidato que se alinha com todas as pautas evangélicas. Isso lembra um pouquinho esse em quem não votar, lembra a gente do Mensageiro da Paz de 4 anos atrás, de 4 anos anteriores, na eleição da Dilma, a segunda eleição da Dilma. Ele traz 4 candidatos na capa do jornal e a Dilma é a única candidata que aparece com uma legenda na foto que é depreciativa. A legenda da Dilma vai dizer assim: Dilma Rousseff busca a reeleição após 4 anos conturbados. Na legenda do Aécio, ele vai dizer assim: Aécio prega mudança e retorno ao tripé econômico. Na Marina Silva, ele vai escrever: Marina ressurge forte. E no Everaldo Dias, que foi preso hoje pela manhã, o Mensageiro vai dizer o seguinte: Everaldo Dias surpreende a todos em 4º lugar nas pesquisas. E se posiciona, inclusive, a favor do Álvaro Dias, que, repito, foi preso hoje pela manhã. Então, a gente vai ver que a coisa é desenhada exatamente da forma como você colocou. Às vezes, ele não vai dar o candidato ali abertamente, mas ele deixa a coisa posta. Agora, pergunto para você, enquanto o pessoal vai deixando perguntas. Como é que você olha para 2022? Você falou um pouco disso no final da tua fala. Por que eu estou te perguntando isso? Eu fico como você. Eu me pego um pouco surpreso, às vezes,
com as cartas na manga que o governo vai arrumando em meio ao caos. Por exemplo, é surpreendente que a gente tenha 115 mil pessoas mortas no Brasil e a popularidade do presidente permaneça ainda ali acima dos 30%. Então, como é que você enxerga o quadro para 2022, especialmente com essa relação do Bolsonaro com a religião, com o pentecostalismo? Que perspectiva a gente tem disso? Xavier, obrigado pelas suas considerações. Me ajudam aqui. Você foi falando, eu fui anotando e fui tendo novas ideias, inclusive para montar outros pensamentos, enfim. Veja bem, como eu disse na minha fala, o que acontece no Brasil não é exclusividade daqui, né? Essa onda que tem acontecido na América, né, do conservadorismo, ou, quiçá, do fundamentalismo, né? A Magali Cunha acabou de produzir uma pesquisa que durou mais de 6 meses, ela vai ser publicada dentro em breve, falando sobre essa questão do fundamentalismo, ou seja, tem muita gente discutindo sobre isso. Há um livro organizado pelo Tony Hall, falando sobre conservadorismos, fundamentalismos, né? Ou seja, algumas pessoas colocando até, pluralizando esses termos para poder fazer essa abordagem, ou seja, o que está por detrás do Bolsonaro é uma força gigantesca, né? Ou seja, o cenário que prepara e que se reinventa e que se retroalimenta e que ganha novas formas, né? E forças também, o Bolsonaro está nessa onda. É claro que ele também protagoniza isso, né? Na verdade, o Bolsonaro ele é uma caricatura, né? De todo grupo que o blinda. E não adianta, Xavier, a gente, é claro, nós não temos bola de cristal, né? Nenhum cientista tem bola de cristal para prever as questões. Diga-se de passagem, eu fiz uma live com a Magali essa semana no meu canal, e nós estávamos abordando justamente essa consideração de que não tem como a gente olhar para frente e descrever o que vai acontecer nesse sentido, né? Há uma incógnita em relação em torno, né, do Bolsonaro nesse cenário, né? Mas diante desse apoio de pessoas que vão blindando o Bolsonaro, independentemente do que se disser, comprovado ou não, comprovadamente, com todas as documentações, existe um desejo de blindagem em relação a isso. Né? Porque o Bolsonaro, como eu estava dizendo, ele é uma caricatura de um grupo muito maior que está por detrás dele, que está apoiando. E essa reinvenção, ela é constante, né? Porque nos deixa boquiabertos como, diante dessas tantas mortes, milhares de mortes, né, as pessoas ainda não conseguem fazer uma crítica, ou pelo menos uma autocrítica diante dos seus posicionamentos anteriores. Né? Como é que pode, diante de farta informação que nós estamos tendo em relação a tudo isso que tem acontecido, né? Hoje eu estava lendo esses textos ligeiros de rede social, mas alguns são muito bem fundamentados e nos fazem, de fato, pensar de um pastor batista, professor universitário, chamado Brian Kibuka, em que ele dizia o seguinte: olha, a responsabilidade do nome de Deus, né? Não vou tratar aqui Deus como um dado científico, mas, enfim, do nome de Deus está sendo achacoalhado com o problema da Flor de Lis, próprio Bolsonaro, o pastor Everaldo preso nessa manhã. Isso é culpa dos evangélicos, desses pastores que lançaram e que queriam, desde a década de 80 já, fazer esse planejamento, esse programa de ocupar os 3 poderes, até chegar agora para termos um ministro, quem sabe, terrivelmente evangélico. Então, a força que existe não é exclusiva no Brasil,
mas o Brasil também protagoniza isso. E o Bolsonaro não está sozinho, existe uma rede. E aí, para poder fechar essa questão da blindagem, porque a gente também não sabe o que vai vir lá na frente, mas é tudo muito temeroso se não se fizer a autocrítica. E aí que vem a questão, Xavier, talvez pontual diante da sua questão, da sua pergunta. As pessoas estão com empobrecimento da linguagem. As pessoas não fazem mais análises, nem aceitam mais análises sofisticadas. Elas são contra a ciência, são anti-intelectuais. Esse é o papel justamente do neoliberalismo, é substituir a crítica pelo indivíduo acrítico e consumidor. Ele consome notícia falsa. Porque dentro da esfera religiosa evangélica, você não pode errar. E para esses evangélicos terem de retornar às decisões anteriores, isso é muito difícil para eles, né? Dizer assim, nós erramos, nós falhamos. Você imagina uma igreja dessa gigantesca aí de nome, de uma baita denominação, dizer nós erramos, nós falhamos, não vão admitir. Essa é uma das questões mais complexas que existem. E essa simplificação que leva à blindagem, né, conduz a esse pensamento também estereotipado, que é responsável pela reprodução de frases e de slogans, por exemplo, a culpa é do PT. Mas e o PT? Mas e o Lula? Vai para Cuba. Bandido bom é bandido morto. Querem tornar o Brasil numa Venezuela. Ou seja, o discurso está pronto. Né? Não há debate, não há diálogo. Há um discurso fechado diante disso e estereotipado. O anti-intelectualismo nessa trajetória é perigosa e por isso a gente não sabe o que vai acontecer em 2022. Só para fechar, desculpa, eu me alonguei nessa questão. Em 2018, nós tivemos aqui uma reunião, alguns cientistas políticos falando, né? E eles não sabiam por que estava acontecendo com as pesquisas eleitorais. Ninguém entendia. Então, o avanço da rede social, das notícias falsas e os evangélicos envolvidos nisso e desejando fazer isso tudo aí, meu amigo, faz parte desse pacote e que só nos faz afirmar que a gente não tem condições de afirmar absolutamente nada para 2022. Sim. Lelis, a gente tem uma pergunta do Moab, mas antes eu queria retomar um ponto da tua fala que você falou agora. Como é difícil para a igreja dar um passo atrás e dizer, olha, nós erramos, nós falhamos. A autocrítica, isso não de hoje, isso de muito tempo. Quando você falou isso, eu me lembrei do Plano Cruzado, com José Sarney. Um pouquinho antes do Plano Cruzado, a igreja, a Assembleia de Deus, procurou o Tancredo Neves, à época, e depois procurou o Sarney, e daí veio a inscrição Deus seja louvado nas cédulas. Depois que aconteceu do dinheiro ser impresso com Deus seja louvado, o Plano Cruzado fracassou, não é? Depois das eleições constituintes, foi que a coisa realmente descambou e deu para perceber que não tinha mais o que fazer com o Plano Cruzado. O que é que acontece? A igreja relutou muito em admitir que o plano de Sarney tinha fracassado. Por quê? Porque antes disso, o Mensageiro da Paz trouxe edições, dizendo que a crise ia embora, porque agora o dinheiro tinha lá, Deus seja louvado. Então, foi um processo bem doloroso admitir, e isso foi admitido já depois, até num texto do Cláudio Honor de Andrade, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele que escreve esse texto dizendo, olha, de fato, o Plano Cruzado não deu certo, mas não foi culpa do presidente. O presidente tinha boas intenções. A culpa foi de quem estava torcendo contra o Plano Cruzado. Torceram tanto contra o plano que o plano deu errado. Então, é uma coisa que vem de muito tempo, né?
essa dificuldade da autocrítica e de admitir, olha, falhamos, erramos, nosso posicionamento foi equivocado. O Moab, eu vou colocar aqui na tela a pergunta dele para a gente encerrar. Ele diz assim, cadê? Os evangélicos não podem ser representados nos parlamentos? Antes ele pergunta, culpa ou estratégia? Você consegue ver aí, Leves? Ou os evangélicos não podem ser representados nos parlamentos? É a pergunta do nosso amigo Moab César. Meu mestre Moab, obrigado pela audiência aí. É alguém quem... o Marx diz que aqueles que vão chegando estão sobre os ombros de gigantes, né? O Moab aí é um desses gigantes aí, e nós estamos sobre os ombros dele. Obrigado, Moab, pela sua pergunta. Todos devem ser representados, né? A nossa democracia é representativa, todos nós devemos ser representados, né? E o que incomoda diante dessa talvez, porque nós falamos sobre democracia, e eu tenho lido a Chantal Mouffe e o Laclau esses dias, falando sobre uma pós-democracia, né? Porque, embora tenha democracia, a democracia em si, ela está esvaziada, né? A pergunta que a gente faz é, será que os representantes evangélicos representam os evangélicos? Ou eles representam as oligarquias evangélicas, né? As instituições de poder evangélicas? Eu só queria complementar isso com a pesquisa feita pelo Datafolha em 2017, em que uma série de questões foram elencadas, e aí eu vou citar aqui apenas as questões sociais, né, que contemplavam a sociedade mais carente. Curiosamente, os eleitores evangélicos eram favoráveis, na sua grande maioria, em todas aquelas redes de auxílio político social. E a grande maioria do parlamento, os evangélicos, tendo ele relação direta com a frente parlamentar evangélica ou não, eram contrárias nas suas votações. Eram contrárias à distribuição diante daqueles elementos, sobretudo produzidos no início desse século. Então, é uma questão, para mim, é muito, muito latente perceber o que os evangélicos estão desejando como eleitores e o que, a partir do momento em que eles entram no governo, o que eles estão votando, o que eles estão produzindo. Mas isso as igrejas não ensinam. O treinamento social das igrejas é para poder gritar em relação às pautas morais. As igrejas evangélicas hoje estão criando reuniões e reuniões de oração, mas elas não se preocupam em gritar nas suas prefeituras, em participar das reuniões nas câmaras dos vereadores, pedindo, por exemplo, melhorias na saúde da sua cidade. Elas fazem reuniões e mais reuniões pelos enfermos, mas elas mesmas não lutam para que a saúde da sociedade melhore. Ou seja, a igreja não ensina essa participação em relação aos seus representantes políticos. Então, há um desnível muito grande em relação a isso, e a pergunta que eu recoloco, né, à mesa é justamente essa. Representam quem? Os representantes evangélicos hoje representam quem? Eu acho que todos devem ser representados. Todos. Mas entender, obviamente, que a pauta moral ela diverge em vários sentidos de grupos e grupos, enfim. Essas são questões que eu gostaria de destacar aqui também. Bom, então é isso. A gente conseguiu atingir já aí o nosso horário. Quero agradecendo, então, aí ao Leris. Foi muito bacana te ouvir, Leris. Foi um encontro bem legal. Tenho certeza de que foi bacana para todo mundo que está assistindo aqui.
A gravação vai ficar disponível na página. A gente agradece a todos que acompanharam agora e ao pessoal da Relep. Foi muito bacana o convite e poder estar aqui hoje. Mandar um abraço para todo mundo e, mais uma vez, especialmente um abraço para o Gedeon, não é? A professora Marina, o Davi, eu vi que estava por aqui. Enfim, a todos um abraço. Para o Lelis também. Muito bom, outra vez, Lelis, te ouvir. Espero que a gente vá mantendo esse debate, caminhando com esse debate. Então, a gente agradece a todos. Se o Lelis quiser fazer também suas considerações finais, para a gente encerrar. Ok, Xavier, obrigado a você e a toda a direção aí do Relep, nesse núcleo aqui no Brasil. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam aqui e aquelas também que vão ouvir provavelmente depois. Obrigado, ótimo final de semana. Saúde e Então, paz. Né? coisa boa. Bom final de semana para todo mundo, então, e até uma próxima.